Olá, para continuar nossa cobertura da Copa do Mundo de Xadrez 2015, vamos analisar a partida entre o brasileiro Alexander Fier e o peruano Granda Zúñiga. Então, nós temos E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4 e bispo C5. Aqui nós vamos entrar na Gioco Piano com C3, cavalo F3, cavalo F6, D4, e toma D4, E5, D5, bispo E2, e aqui o cavalo pode tanto vir para E4 como esse peão avançar para D3 ameaçando o bispo, cavalo E4, C toma D4, bispo B6, cavalo C3, roque, roque, bispo G4, bispo E3 e F5. Então até aqui tudo bem equilibrado e teórico. E toma F6, cavalo toma C3, F7, cheque, torre toma F7, B toma C3, bispo toma F3, bispo toma F3, cavalo E7. Aqui, deixa eu voltar uma. Aqui eu acho que o melhor lance para as pretas seria cavalo A5. Jogando o que foi jogado aqui, que é cavalo em, por exemplo, E7, temos uma situação em que o jogo está igualado e a outra em que as pretas são pressionadas. Por exemplo, com o cavalo A5, nós ameaçamos o fortíssimo C4 aqui, tentando ameaçando o bispo. Já em cavalo E7, as brancas podem explorar algum tático com a torre e o cavalo não está tão ativo. Então esse lance aqui, cavalo E7 do Zúñiga, não foi o melhor lance. Bispo G5, dama D6, torre E1, C6, bispo G4, cavalo F5. Aqui de novo também, não sei se é o melhor lance. Cavalo F5 que foi jogado, mas algo como bispo em C7 aqui parece bem interessante, obrigando as brancas a se posicionarem em relação a essa ameaça, embora elas tenham também bispo em G6 aqui preparado. Então, de novo, achei que o lance do Zúñiga não foi o melhor. Então, cavalo F5, torre E5, G6, dama D3, cavalo G7. Aqui, em vez de cavalo G7, eu ainda apostaria nesse lance aqui, nessa bateria aqui de bispo e dama. Cavalo G7, torre A, E1, bispo D8, bispo H6, bispo F6, torre em E2, torre em E7, torre toma E7, bispo toma E7, G3, torre G8. E aqui, um lance que talvez não fosse o melhor, aqui o, o Fier tem dama muito forte em B1 aqui, explorando a peça desprotegida e a coluna semi-aberta. Além disso, teria bispo em F4 aqui, também, forte no meio e explorando também a dama desprotegida. Mas a H4 ok, torre E8, torre toma E8,
Cavalo toma E8. H5. Rei F7. Bispo D1. Dama E6. Bispo C2. Bispo E7. Aqui, deixa eu voltar mais um lance aqui. Mais um e mais um. A partir daqui, ah, a partida já está mais equilibrada. Aqui nesse momento, eu acho que a vantagem está com as brancas. E, e agora é bispo C1 ou ainda ah, movimentar esse rei, né, para as casas brancas, uma vez que a força das pretas está nas casas pretas. E ainda lances como C4 aqui nessa posição são todos lances muito interessantes que poderiam ter sido jogados pelo Fir, que acabou jogando, claro, um lance que não arruinou a posição, mas não deixou de, não aproveitou completamente o que poderia, que é bispo D1, né? Que acabou reduzindo um pouco a sua vantagem na partida. Daí dama E6, bispo C2, bispo E7, bispo F4, cavalo D6 e, e termina com uma posição igualada que é H toma G6 com cheque. E o jogo seguiu com H toma G6, bispo toma D6. Aqui não o melhor lance. O Fir, além desse bispo toma D6, que certamente não é o melhor lance aqui na posição, nós teríamos dama D1, já preparando a dama para avançar na ala do rei, ou ainda, ou ainda poderia jogar direto em F3, ah, já preparando esse tático aqui, ou ainda em D2. Enfim, qualquer uma dessas jogadas com a dama manteria um pouco de vantagem para as brancas, menos esse lance que foi jogado pelo Fir aqui. Bispo toma cavalo, devolve a vantagem. Bispo toma D6, bispo toma D6, dama D2, rei G7, rei G2, dama E7, bispo D3, bispo C7, dama D1, dama E6, dama B3, B6, A4, que jogo igualado, A5, os jogadores jogando os melhores lances, dama C2, bispo D8, dama D2, bispo E7, dama D1, bispo D8, dama F1, opa, dama F1, bispo F6, dama B1, bispo D8, bispo C2, bispo C7, dama F1, bispo D8, dama A6, dama D6, tudo bem equilibrado. Agora já vamos entrando então no final. Bispo, D, bispo D3, dama D6. Aqui vou só mostrar uma coisa para vocês. Aqui o indicado seria rei em, desculpe, rei em F7. Ou ainda rei em F6. Enfim, em qualquer caso, moveu o rei. Essa aqui é a melhor jogada para as pretas. O que o Zúñiga jogou, que foi dama D6, acabou abrindo um pouquinho de contra-jogo para as brancas. Ou seja, já enfraqueceu um pouco a posição das pretas nesse final. Então, dama D6, agora nós temos, por exemplo, nós teríamos dama B7 com cheque, ou ainda ah, dama A7 ou dama B7 com cheque, por culpa desse rei nessa coluna, nessa sétima coluna. O Fir jogou, contudo, dama
C8. Um lance que mantém a vantagem nas brancas, mas o cheque parecia melhor. C5, dama B7 agora com cheque. Bispo E7, bispo E2, rei H6, bispo F3, C toma D4, C toma D4, bispo F6, bispo toma D5, bispo toma D4, F4. Aqui o jogo já está igualado. Eu vou voltar um lance aqui. Aqui em vez de F4, nós teríamos um lance muito bom para as brancas, que é bispo em G8. Já buscando encurralar o rei de forma mais forte. Um lance que parece bem mais perigoso do que F4. Aqui as pretas teriam preocupações e poderiam, em termos de tempo também, se complicar. Mas, enfim, F4 foi jogado, uma jogada que, embora não seja tão boa, não dá vantagem para o adversário. Bispo C5, dama A8, dama F8, dama 6, dama E8, dama C4, dama E1, rei H3, dama D1, bispo C6, rei G7, dama E6, dama H5 cheque, rei G2, dama F5, dama E2, dama F6, bispo E4, dama D4, dama C2, dama F6, dama D3, dama D6, bispo D5, dama F6, bispo E4, dama D6, dama C2, dama F6, rei F3, dama D6, dama E2, dama D7, dama C2, dama D6, dama C3 cheque, dama D4, dama toma D4 com cheque, bispo toma D4 e empate. A partida termina aqui com os jogadores sem muita perspectiva de vencer o jogo. Se fosse continuar, teríamos G4 das brancas, bispo viria para talvez para G1 provavelmente, ou para C5 de repente, ou o rei poderia avançar, mas enfim, não acredito que os jogadores conseguissem se sobrepor um ao outro e conseguissem um final vencedor. Aqui a posição está bem igualada. Então essa foi a partida entre o Fier e o Grandazuniga pela primeira rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para receber as notificações das próximas partidas e até a próxima.